Este, mais um episódio do Memórias da Academia, hoje com a presença do Dr. Marcos Vinícius Ramos. Marcos Vinícius é um colega, membro da academia, um colega acadêmico, que presidiu 2 vezes a Academia de Medicina de Brasília, formou-se na Universidade de Brasília na primeira turma da UNB e um dos ícones da medicina de Brasília. Bem-vindo à nossa casa. A nossa casa. Obrigado pelo convite, pelas palavras. E estou à sua disposição para contar alguma coisa sobre a nossa academia. A Academia de Medicina de Brasília foi fundada em 1989. Perfeito. Você pode nos contar um pouco sobre a fundação, como ocorreu, o que aconteceu? Bom, a verdade é a seguinte: nós estávamos aqui em Brasília sendo representados pelo sindicato e pelo Conselho Regional de Medicina, né? Sob a égide do Conselho Federal. E, sinceramente, ninguém sabia que existia uma academia de medicina aqui em Brasília. O grupo da academia era muito pequeno, foram um pouco mais de 2 dezenas de fundadores, e ela foi criada a partir da ideia do pediatra Antônio Márcio Lisboa, Titio Lisboa, que foi nosso professor lá na Faculdade de Medicina. E o Lisboa era uma pessoa muito carismática, muito querida. E ele reuniu na casa dele um grupo de pessoas, de médicos, que ele achava que seriam os mais representativos das diversas especialidades, com o intuito de constituir uma academia nos moldes da Academia Nacional de Medicina no Rio de Janeiro, da qual ele fazia parte. E isso foi em 1989, e ele praticamente pegou um em cada especialidade, de acordo com a vontade dele ou com o juízo dele, né? E se comprometeram a fazer essa academia e fizeram uma ata, formando a academia e registraram essa ata. E a academia, embora juridicamente existindo, continuou sendo desconhecida para o resto da comunidade médica e da sociedade de Brasília, uma vez que as reuniões eram feitas aleatoriamente, sem datas marcadas, sem assuntos assim definidos. Os médicos se encontravam no restaurante na hora do almoço ou para um jantar festivo, se encontravam no auditório de um hospital e conversavam basicamente sobre assuntos relacionados à vida deles, às experiências deles, não necessariamente médicas. Houve uma conferência que foi feita, um dos nossos colegas viajou à China, ficou muito impressionado e voltou, contou a viagem dele sobre a China. Né? Ficou todo mundo olhando e tal, mas era então a academia dos seus primeiros 20 anos de fundação. Era uma sociedade, uma academia, uma fraternidade, uma confraria, praticamente sem maior expressão, uma reunião de amigos. Fraternidade, como você bem colocou, confraria. Então, isso começou a mudar com um cisma na academia. Eles se reuniram numa confeitaria que tem ali na 114, Bellini, e um candidato que já estava ungido como futuro presidente foi desafiado por um novato. O novato era um indivíduo que tinha outras ideias para a academia. Ele gostaria que a academia fosse de fato, representasse de fato não só a importância dos médicos em Brasília, como a história da medicina em Brasília e a influência que esses médicos tiveram nessa história. E a partir desse cisma, a academia passou por um período, vamos dizer assim, de crise, porque alguns médicos aceitaram isso muito bem, outros gostariam de continuar como estava antes. Perfeito. E esse médico foi o Dr. Saraiva. O Dr. Saraiva conseguiu se eleger, sentou-se onde você está sentado hoje, né, onde seria o futuro, né, e decretou uma série de medidas. Entre eles excluiu metade dos membros da academia.
E o critério que ele usou foi muito simples. Ele falou assim, olha, a academia tem uma ata registrada, constam várias obrigações e deveres. Quem não os cumpriu não é mais membro da academia. É eliminado. E assim foi feito. A academia, de repente, secou. Vários deixaram, né, seus lugares. Alguns não se importaram com isso, outros ficaram extremamente magoados. E o Saraiva seguiu firme nesse objetivo. Né? Em que ano aconteceu esse fato? Isso foi em 2009, 20 anos depois 20 anos depois da fundação. Depois da fundação. E o que é que ele fez? Ele precisava de sangue novo na academia, pessoas que tivessem mais ou menos o mesmo pensamento que ele, né? Os mesmos critérios. E foi aí que eu ouvi falar na academia de medicina. Eu fui procurado por um colega acadêmico, o Dr. Ginani. Ginani me convidou para fazer uma palestra na academia. E a palestra seria sobre a Faculdade de Medicina, sobre a sua primeira turma, porque tanto o Saraiva quanto o Ginani achavam que a chegada de uma faculdade de medicina a Brasília era um marco que precisava ser devidamente comemorado e observado. Assim eu tomei conhecimento da academia, perguntei o que eu tinha que fazer, ele falou, não, você faz uma explanação, uma palestra, e nos conta como é que foi essa história, porque foi uma história bastante conturbada. O Ginani tinha sido professor da faculdade, o Saraiva tinha ocupado uma posição no Ministério da Saúde nessa época. E eu fui. Preparei alguns slides, um texto. Essa reunião foi feita no auditório do Hospital Santa Lúcia. Tinham 10 ou 12 pessoas ali. E fui questionado por alguns dos membros, entre eles o saudoso Pinheiro Rocha, né, que até hoje a gente sente falta dele. E uma semana, duas depois, eu fui novamente procurado pelo Ginani, que pediu que eu viesse aqui, à academia, onde o Saraiva, que eu tinha conhecido nessa palestra, me pediu ajuda no sentido de que eu colaborasse e ajudasse a montar isso aí, porque, coincidentemente, eu já havia me aposentado, tinha feito vestibular de novo para a Universidade de Brasília, no curso de História. Então ele achava que um historiador teria meios melhores, não é isso? Uma metodologia para fazer a história da academia e que o ajudasse a mudar essa história de uma sociedade entre amigos para, de fato, uma academia profissional de médicos interessados na memória e na preservação dessa memória da nossa cidade. Então foi assim que começou essa segunda fase. Essa segunda fase. Já no modelo mais próximo do sistema francês de academias de medicina. Isso. A primeira coisa que ele fez foi fazer um concurso, não mais... Era uma escolha pessoal. Isso, não seria mais convite, né? Seria um concurso. Esse concurso edital seria publicado no meio de comunicação. E as vagas definidas. E esses candidatos seriam analisados, os respectivos currículos seriam analisados por uma comissão de acadêmicos. E os estatutos? Conta um pouco sobre os próprios estatutos da academia. Os estatutos foram... A academia não tinha propriamente estatutos. O que eu imagino que, pelo que relato... Não tinha uma ata. Essa ata, inclusive, não tinha os anais, não tinha absolutamente nada. O único documento que existia na academia era essa ata de fundação que atestava que ela tinha sido fundada e quais eram os membros fundadores. Saraiva conseguiu, primeiro de tudo, que essa academia fosse reconhecida como
uma entidade de utilidade pública. Exatamente. E isso foi muito importante porque permitiu uma reorganização, né, social e fez com que esses estatutos fossem produzidos, homologados. Quem ajudou muito nisso, além do Saraiva, eu participei, o Salinas. Uhum. Foi outro acadêmico que Salinas tinha sido membro do Conselho Regional de Medicina por mais de 2 ou 3 períodos. Eu acho que ele ficou 3 períodos, não é isso? Uhum. E ele era muito bem, sabia muito bem essas nuances burocráticas. Então, vamos dizer assim, a base dos estatutos e do regimento da academia foram feitas pelo Saraiva e pelo Salinas, com a minha ajuda na maneira de ajustar o método a ser utilizado, a metodologia, aquilo ali. Mais a participação minha foi mais assim no acabamento do que realmente na realização disso aí. Perfeito. Nesse concurso, vários médicos acadêmicos da velha guarda da Fundação tentaram fazer com que os fossem readmitidos. E a maioria deles diz que não, que tinha sido aquilo ali era um sinal de guerra, eles não queriam voltar. E o Dr. Saraiva pouco se lixou, vamos dizer assim, para isso. Okay. Vida que segue, eu não quero nem saber se eles tiveram a oportunidade e tal, e pronto. Ao mesmo tempo, o Saraiva fez uma coisa muito interessante, ele reaproximou a Academia de Medicina da Federação Brasileira. Uhum. Eu ia também questionar quando que houve essa proximidade com a FEBAM. Foi com o Saraiva. A FEBAM também era uma entidade muito assim... atravessou fases difíceis, pouco complexas, conhecida e pouco representativa. Pouquíssimo representativa. E o Saraiva organizou um conclave aqui em Brasília. Esse nome, inclusive, hoje a atual gestão da FEBAM vai mudar, porque conclave é uma reunião de cardeais para escolha de papas. Então, portanto, não cabe esse nome. Sim, mas o pessoal, os acadêmicos, não se deixavam de se sentir cardeais da profissão, não é isso? Então, eu acho que provavelmente foi esse nome que foi escolhido, mais por isso do que pela semelhança com os cardeais. Mas organizou um conclave. E esse conclave, ele conseguiu a ajuda da FAPESP, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. Uhum. Ele realizou esse conclave no Memorial JK, no auditório do Memorial JK, que tinha tudo a ver com Brasília nisso. Sim, claro. Ele reuniu nomes muito importantes da medicina brasileira e o conclave foi um sucesso. Veio muita gente de fora, as palestras foram excelentes. São Paulo e Rio prestigiaram bastante o conclave, e a Federação Brasileira, a partir daí, se reestruturou também, mais ou menos nos moldes que o Saraiva tinha pensado para a Academia de Brasília. Perfeito. Tanto é que o Saraiva, ao terminar o mandato dele aqui, ele foi eleito por unanimidade, praticamente por aclamação, como presidente da Federação. Dando seguimento na conversa com o Dr. Marcos Vinícius, eu vou lhe perguntar, no seu conceito e no conceito daquilo que reza o nosso estatuto, qual a razão de existir uma academia de medicina e como devem ser escolhidos esses componentes da academia de medicina? A impressão que nós tivemos, o grupo que apoiou o Saraiva nessa segunda fase da academia, esse seu questionamento era muito importante para nós. Porque o que representa a academia? Né? Se você for lá atrás, lá em Platão, né, que teoricamente é o fundador da academia, a academia congrega pessoas que são importantes basicamente para a sociedade na qual essas pessoas vivem.
Então, não é uma questão de você ser muito velho, muito jovem, ser muito experiente ou pouco experiente. O que importa é o que você fez para melhorar aquela sociedade na qual você vive, qual é a importância que tem um médico no meio daquela sociedade e por que ele deve ser, vamos dizer assim, o papel dele deve ser ressaltado nessa comunidade. Então, a academia não pode ser um grupo de amigos, tem que ser um grupo de pessoas que têm o mesmo ideal, o mesmo pensamento em relação ao qual é o papel do médico na sociedade. Então, a escolha os candidatos foram mais ou menos assim orientados a se candidatarem àqueles que tiveram importância nisso. Então, quem são eles? É o chefe da unidade. Por que ele é o chefe da unidade de um hospital? Porque ele tem um reconhecido valor científico, ele tem um reconhecido valor técnico, ele é um bom administrador, ele tem uma formação assim sólida, ele proporcionou, fundou e assumiu um programa de especialização, um programa de residência médica, ele treina os seus médicos, jovens médicos, a seguirem o caminho da medicina, não só com uma especialidade de muita tecnologia, mas, acima de tudo, de muita compaixão, porque o médico, muito mais importante que a máquina, é a mão do médico no contato com o paciente. Então, esses valores assim menos materiais e mais, vamos dizer assim, mais subjetivos, também influenciam muito na escolha do acadêmico, muito mais do que o currículo vitae. Não é? Tem médicos que nós consideramos assim como médicos de notável saber, que têm um currículo de títulos relativamente pequeno. Não tem mestrado, nem tem doutorado, nem tem participações excessivas em congressos, mas que são médicos que a comunidade reconhece o trabalho deles como muito, muito importante. Então, esses critérios foram utilizados na confecção do estatuto, do regimento. Claro, não foram todos esses critérios, não foram todos acolhidos, mas o foco era isso, era valorizar mais a atitude do médico como um médico holístico, assim, do que como um médico técnico. E isso é o que não faltava em Brasília, porque Brasília foi uma cidade que nasceu num sonho, né? Todos nós viemos para Brasília para participar desse sonho, e a maioria dos médicos que veio para cá, com toda a certeza, veio para realizar algum tipo de sonho, de trabalho, fazer isso aqui crescer e de se orgulhar do que ele estava fazendo. É esse o objetivo da nossa academia. Permitir ao médico, acolher o médico que tem essa visão e contar a história desses médicos, o trabalho desses médicos dentro da sociedade que nós vivemos. Por conta disso, alguns limites foram colocados. O médico muito jovem não teve tempo ainda de realizar esses sonhos, né? E o médico que não viveu em Brasília muito tempo ainda, talvez não tenha ainda a compreensão do que significou essa cidade, a criação dessa cidade nos anos 60, para o nosso país. Foi um sonho assim que o Brasil inteiro ficou galvanizado com aquela capital da esperança, e que não deixou de ser. Acho que todos nós que viemos para cá e os que nasceram aqui depois consideram Brasília como um marco na história do Brasil, uma coisa feita por brasileiros, para brasileiros, pelos brasileiros. Então a academia quer fazer parte dessa história. Por causa disso, a academia tem esse viés. Não basta você ser um bom médico tecnicamente, não basta você ter uma grande clientela, mas você tem que ser um médico com a compaixão do médico. Você tem que ser um médico que participa dessa sociedade, você tem que ser um médico que se inclui nela e não que se distancie dela. E, no seu entender,
A Academia de Medicina está cumprindo o seu papel? Olha, eu acredito que a academia, desde o Saraiva para cá, vem procurando cumprir esse papel cada vez mais. Não é difícil, aliás, é difícil, é bastante difícil você mudar a mentalidade de uma pessoa. Imagina você mudar o pensamento, a mentalidade de um grupo que antes estava bastante coeso. Uhum. Então, a academia vem se esforçando para isso, desde o Saraiva para cá, dos seus sucessivos presidentes e diretorias, para fazer com que o objetivo primário, os objetivos primários da nossa academia sejam alcançados. E eu acho que estão sendo. Não com a velocidade que todos nós gostaríamos que fossem, né? Mas com bastante empenho de todos que nos sucederam. Perfeito. Então, eu acredito que sim. Ótimo. Então, baseado nesse racional da fundação da academia, de que forma estamos cumprindo isso, entregando à sociedade aquilo que nos propusemos a fazer? Olha, eu acredito que a Academia de Brasília, pelo peso dos seus membros, e ela é muito importante no sentido de trabalhar conjuntamente, unindo essas diversas, vamos dizer assim, entidades. Perfeito. Uma das nossas metas mais importantes é trabalhar junto com a Associação Médica de Brasília, com o Sindicato dos Médicos de Brasília, com o Conselho Regional de Medicina e também pela proximidade aqui na capital da República, de dar todo o nosso apoio e a eventual ajuda ao Conselho Federal de Medicina. O nosso relacionamento com essas entidades é muito bom e vem sendo cada vez mais aprimorado, cada vez melhor, uma vez que vários dos nossos acadêmicos pertencem a essas outras entidades médicas. Essas outras entidades. A segunda coisa que eu acho muito importante é que a academia não tem, vamos dizer assim, um papel ideológico em relação às outras entidades ou no ambiente médico. A Academia de Medicina tem um papel mais subjetivo. A Academia de Medicina se preocupa com a história da medicina, com a preservação da memória da medicina e com a preservação das boas coisas da medicina. Das boas práticas médicas. Das boas práticas médicas. A Academia de Medicina participa de vários organismos, apoia medidas do Congresso, ela viaja para outros estados, ela faz parte da FBAN, ela é bastante atuante, mas sempre com esse viés de colaborar, participar, muito mais do que ser aquela que é a atuante, né? Que é o protagonista. O protagonista, exatamente. Ela está ali como um órgão de assessoria, como um órgão de apoio, mas sempre mantendo, em primeiro lugar e acima de tudo, o interesse da medicina, não necessariamente do médico.